Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. Olá, amigos, muito boa tarde para você que está ligado ao vivo e para você que está assistindo através das nossas redes sociais, através do nosso canal do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, não tem problema. Eu estava atento agora ao pessoal, tá tudo ok, né? Tá Cavoque, né? Então tá bom. Bom, como sempre, às 17h30, para quem está assistindo ao vivo, nós estamos com a mesa já formada, está faltando um titular. E já já vamos apresentar o nosso convidado, o apresentador convidado do dia, né? Primeiro, mais informações, antes da passar a palavra para o meu querido amigo e parceiro do programa, Milton Cordeiro. Primeiro as tuas saudações, depois eu entro com as informações adicionais aqui de previsão de tempo e tudo mais. É isso mesmo. Bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes. E quero agradecer a presença do nosso coronel Walter. Já estou apresentando ele aqui. É um grande prazer, meu amigo, tê-lo você aqui com a gente na nossa iniciante rádio e no programa A Hora do Rush. Eu te agradeço, meu caro amigo Milton, agradecer a todos que estão aí na Hora do Rush. Rush que tem muito a ver com a tua história. Tem. Interligados aí com meu amigo aqui, Renato, e dizer para vocês que é um prazer. Eu sempre fui partidário do risco, eu sempre fui partidário da iniciativa, e eu vejo isso aqui como uma iniciativa, né? De realmente a gente colocar o rádio com outras opções, com outros formatos. Isso é sempre interessante e eu estou aqui à disposição. Tá legal, então. Já já vamos bater o papo. Tem muitas experiências que serão contadas aqui pelo Coronel Walter. Eu já conheço ele já há um bom tempo, das suas atividades junto à Segurança Municipal, junto ao órgão de fiscalização do Estado, enfim. Como fazemos todos os dias aqui, todas as tardes, toda madrugada, já que você assiste na madrugada, teremos sim muita informação, teremos assuntos interessantes e alguns até engraçados. Previsão da meteorologia para hoje à noite, ainda temos previsto aí 12 milímetros de chuva. Temos sim. Para amanhã, os ventos vêm igualzinho a hoje, do leste em 5 quilômetros em média. A previsão de precipitação, Daniel, eu fiquei na dúvida agora, são 15 milímetros previstos também para amanhã, né? Eu estava confirmando agora há pouco. 15 milímetros. E a umidade relativa do ar vai chegar a 97%. Isso significa que os 32 de máxima que teremos vai dar uma sensação térmica com essa umidade toda, já beirando os 40. Teremos um momento de sol. Essa é a previsão da meteorologia, tá bom? Bom, rapaz, esse negócio de previsão de tempo, né, rapaz? A gente falou, não, tem 20% de chance de chover. Meu amigo, hoje eu estava pedindo chuva porque o negócio estava complicado. Tem uma coisa engraçada, quase todos os dias que se fala da previsão e nas 8 edições que fazemos no final de cada hora, o nosso jornalismo funciona às 7h55, 8h55, 9h55, até 16h55. Foi a primeira coisa que nós atendemos quando fomos chamados para cá. O Milton Cordeiro Júnior disse que queria o jornalismo, queria a rádio atuante desse... Bom, todos os dias parece que nós repetimos a previsão, mas aqui em Manaus tem poucos dias, pouquíssimos, 3, 4... afinal, nós estamos na Rainforest, né? Quase todos os dias são parecidas as previsões. Há muita raridade, como tem no Sudeste, que o clima tempo lá não chove, zero chuva. Aqui é muito complicado, mas... Não existe isso. Devo aproveitar para o papo da parte que eu gosto, engraçada. Eu trabalhava nos anos 70, o jornalista mirim. Lá no final dos anos 70, eu trabalhava na Rádio Barera, no Jornal do Comércio, ali na Eduardo Ribeiro, e olha só, todos os dias, eu era garoto mesmo, 16, 17 anos, já estava atuando no jornalismo, e aí a previsão da meteorologia era muito clara naquela época. Como é que é? Segue com céu nublado, sujeito à instabilidade no decorrer do período, a previsão é de chuva. Aí o jornalismo ficava com a janela para Eduardo Ribeiro, e eu sentava aqui, tinha que escrever a previsão, e não chegou no Telex, a máquina que tinha antigamente, né? Não chegou a previsão, aí eu digo, bom, todo dia eu estou fazendo a mesma coisa, a gente só abria a janela e olhava,
sol enorme, assim, 3 horas da tarde, um sol da janela da rádio que ficava de frente para o oeste, de costa para o leste, de onde vem o sol. O sol já estava aqui, tudo bem. Mas o tempo também aqui em Manaus fecha do leste para o oeste. Rapaz, Milton, olha aqui, tempo bom, tá, o sol, papai. Fui para o estúdio, 5 minutos depois. Aí chegou a hora de dar o tempo, tô dando tempo, rapaz, o operador disse para mim assim, tá um pau d'água lá fora. Porque, na verdade, eu só enxerguei daqui para cá, mas daqui para cá já estava tudo escuro na época. Aí eu me lembrei agora que eu falo a previsão, gosto de dar a previsão do tempo, lá em Benjamin Constant, na nossa emissora lá, o cara falava lá pro cara, o rapaz trabalhava comigo, rapaz, aquele teu patrão tem uma boca, hein, rapaz? Quando ele diz que vai chover, mas, rapaz, o negócio é certo. Lá na rádio, ele não sabia que eu tenho, hoje em dia, a tecnologia. Sim, sim. Coronel, foi só para deixar descontraído e para dizer que a ideia quando nós criamos esse programa era que os convidados não viessem aqui se sentir entrevistados. Essa parte o Milton deve ter passado para você. Sim, o Milton passou. E aqui ele vira co-apresentador. Pode deixar à vontade que o microfone vai te ajudar. Isso. Fique à vontade. Tá? O nosso diretor já está. Ele veio aqui. Bom, estás na reforma? Na reserva. Na reserva, chamada reforma, é outra história. É outra árvore, né, Milton? E o que anda fazendo? Olha, hoje eu tenho uma empresa de consultoria na área de segurança, né? Tanto segurança patrimonial, segurança industrial, né? Devido aos tantos anos que a gente passou estudando, não é? Sim. E sempre houve esse nicho aqui em Manaus, né, de consultoria na área de segurança. E eu resolvi, depois que fui para a reserva em 2019, montar uma pequena empresa. E é o que a Defense Tech é a empresa que eu tenho parceria com 3 empresas de Israel, onde a gente consegue vender vários materiais na área de segurança, né, desde o drone até sistemas de centros de controle, como aquele que você vê lá, o famoso CICC, né, de André Araújo, né? Nós temos representação também de centros de controle, centros de monitoramento, tecnologia de ponta israelense, né? E também na área de consultoria. Muitas vezes a pessoa precisa implementar um projeto de segurança na sua casa, na sua indústria, a gente monta o projeto também e indica os parceiros para montar esses projetos nesses locais. Você teve uma boa experiência também de trânsito aqui. Sim, verdade. Vou falar isso aqui, Milton, porque nós vamos tocar nesse assunto. Esse programa tem 1h30. Às vezes nós fazemos 1 hora quando não está rendendo. Ultimamente tem rendido bastante. Rapaz, com o coronel o negócio vai ficar 2 horas. Né? É muita coisa para falar. E coisas engraçadas também que ele vai falar. Coronel, deixa eu fazer ainda a vez do jornalista. Sim, claro. Você não foi para a reserva por muito tempo. Você é um jovem ainda. Porque na verdade é o seguinte, a nossa carreira, ela está estabelecida em 30 anos de serviço, né? Quando eu fui para a academia, eu entrei na academia no dia 1º de janeiro de 90, né? Fui na academia de Polícia Militar Coronel Fontoura, lá no Pará. Antes disso, eu tinha servido o Exército, eu fui oficial R2 do Exército Brasileiro, né? Fiz o NPOR, 87 no BIS. Ficou os 6 anos naquela época? Não, eu fiquei, na verdade, 2 anos. Porque veio o concurso para a Polícia Militar, eu fiz o concurso e passei. Eu fiquei em 89 no primeiro BIS, e os 2 primeiros meses de 90, e o resto do ano de 1990 eu passei no segundo JEC. Porque como eu tenho formação em contabilidade, do nível médio, o general precisava de alguém que tivesse essa formação lá. Eu fui para lá. Servindo no segundo JEC. Que legal, Renato. Pois é. Grupamento Genético, eu estou R2 também da reserva. Também sou R2, pois é. E aí eu fiquei o ano de 90, foi quando veio o concurso da polícia, né? Eu fiz o concurso, passei e eu fui para Belém para fazer o curso de formação de oficiais, né? Fiz o curso de formação de oficiais, vim para cá e servi em várias unidades, rádio patrulha, na polícia de choque, aí depois fui trabalhar na Secretaria de Segurança com o Dr. Klinger, passei 4 anos no serviço reservado, depois voltei, comandei o 2º Batalhão de Choque, a ROCAM, comandei o Comando de Policiamento da área leste, né, que é da Zona Leste, depois eu fui ser subcomandante da polícia, e por último a minha experiência, eu fui diretor de trânsito, né? Por último a minha experiência, fui secretário de Estado durante o governo do Dr. Mazino Mendes, onde ali eu fui diretor da ARSAN, que é a Agência Regulatória de Serviços, e depois eu fui secretário extraordinário
administrando e gerenciando o programa Guardian, que é um programa... A gestão de quem essa última aí? A gestão estadual era de quem? É uma secretaria extraordinária, onde eu cuidei do programa, o programa de segurança que o doutor Giuliani implementou tanto em Nova York... Tá. Foi na como em época Medellín. daquela gestão pequena do Amazonas. Exatamente. O mandato, chamava de mandato tampão, né? 2017 8 2018. meses. Né? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Isso. E aí, em 2019, eu vi que eu não teria possibilidade de estar trabalhando no atual governo por vários fatores. E eu, então, peguei meu tempo que eu tinha, desde o Banco Real, eu trabalhei 4 anos no Banco Real, né? Comecei como office boy, contínuo. Só uniformizado já tinha 30 anos. Aí contou. Aí conta o tempo também do Exército, né? Então, ao todo, 35 anos de contribuição, que é hoje o parâmetro, né, da Previdência, né? E aí eu fui para a reserva. Eu poderia ficar ainda mais 2 anos, porque o nosso tempo na Polícia Militar são de 30 anos. Poderia ficar ainda mais 2 anos, mas eu preferi pedir a minha reserva, né? E quando eu pedi minha reserva, eu montei a empresa. Tá. Coronel, só uma pergunta. Hoje, passando já esse tempo, o senhor já foi candidato a outros... Sim. Nessa época que nós estamos agora, o senhor é pré-candidato em alguma coisa? Para algum cargo? Não. Eu fui candidato a deputado estadual em 2014, né? Certo. Naquela época. Não tem problema falar o nome do político aqui, não? Não, tem nada. Aqui não, você pode falar o que você quiser. Em 2014, eu fui candidato a deputado estadual apoiando naquele momento. Só não pode chamar o nome da mãe do candidato. Apoiando, naquele momento, o então senador Eduardo Braga para o governo do estado, né? E depois, isso foi em 2014. Passados os anos, depois de algumas funções, tem um fato engraçado que eu vou contar depois, porque na época o professor José Melo, que foi o governador do estado, ali tinham as pessoas que o cercavam dizendo: Volta Cruz não veio para o governo. Mas depois ele teve que ser obrigado a me convocar, depois eu vou explicar o porquê. Bom, aí, quando foi 2020, amazonino candidato a prefeito, né, eu resolvi me candidatar pelo Cidadania, e aqui quero mandar um grande abraço para todos os integrantes da Cidadania, do qual partido que eu ainda estou filiado, né? A vereador, tive 1.300 votos, não deu para entrar. O mais votado foi o William Alemão, meu amigo, também gosto muito do William. Ele defende o setor dos bares, né? Mas teve gente que entrou nessa eleição aí com 1.400 e pouco, 1.300 e pouco. Questão da legenda que formou, ainda teve. Eu não acompanhei, sabe, Renato? Mas assim, do nosso partido, o primeiro foi o William, e o primeiro suplente, se eu não me engano, ou é o delegado Marcelo Dias, delegado da Polícia Federal, um quadro muito competente da polícia. Me parece que ele vai ser candidato esse ano também. Ou foi o Serginho Cardoso, né, que também é um grande amigo também lá da Cidadania, que também trabalha. Bom, certo é que me candidatei e vi que realmente é complicado ser candidato num país onde as desigualdades sociais são muito grandes e onde as pessoas clamam. Para vereador, então, é a pior eleição que existe. Divide com muita gente. É verdade. E ali, porque tem o primo, tem o parente, o sobrinho, o agregado, né? E eu, então, resolvi tomar uma decisão de não me candidatar mais. Claro, uma coisa é não ser político partidário, outra é ser político. Acho que a gente tem que participar da vida política do país, do estado, do município. Discutir ativamente, porque nós vivemos aqui, nós moramos aqui. Então, nós temos que discutir politicamente, né? Mas fora isso, meu amigo Milton, não tenho mais nenhuma pretensão de disputar a política. Quando eu digo não tenho, nesse momento, a gente não sabe, né? Coronel, eu falei porque, lógico, a gente já anda no shopping, a gente já tomou café juntos várias vezes. Cafés, verdade. E eu sei, você é uma pessoa popular, é uma pessoa que todo mundo quer conversar, entendeu? Isso é por isso que eu perguntei, porque você é muito bem quisto. Sabe que o amazonino me falou uma vez uma coisa, Renato, e ele tinha razão? E o pessoal da técnica que está ouvindo também, ele dizia assim: Walter, infelizmente, credibilidade não gera voto. E eu, no primeiro momento, eu não queria entender aquilo como verdade, como máximo, mas ele tem total razão. Porque para você se candidatar, não basta ter só credibilidade, ser ético, você tem que ter recursos. Dinheiro, por exemplo, para viajar nesse estado. Imagina fazer campanha nesse estado de 62 municípios, onde tem trechos que chegam a ter o mesmo percurso que Manaus e São Paulo. Não é? Por exemplo, quando você sai daqui e vai para Tabatinga, são 3 horas de viagem. Não é?
Então é muito difícil. Aí se você chega em Tabatinga, você tem que visitar 2 municípios, Benjamin Constant e Atalaia do Norte. e Atalaia do Norte. Aí imagina, ali você tem que estar com lancha. Lancha tem combustível, tem um piloteiro, isso tudo é custo. A pessoa não vai fazer isso de graça para você. Então, o candidato tem que ter um certo aporte de recursos para poder fazer isso. Outra coisa, as pessoas entendem a eleição, é natural, como um momento até para ganhar um dinheirinho. Então ela quer trabalhar, não, eu quero trabalhar para você, mas e aí? Eu vou ganhar? Não é? E isso está muito bem estabelecido hoje nas regras eleitorais, carteira assinada, não é? Salário mínimo ou meio salário mínimo. Ou seja, tudo tem a ver também com aporte de recursos. Não é? E é difícil num país como o nosso você fazer eleição no estado com as dimensões continentais que nem o Amazonas, sem ter esse aporte de recursos. Né? A não ser que você seja um fenômeno dos fenômenos que já apareceram por aí da televisão, do rádio, ou mesmo das redes sociais. Né? Bom, esse assunto vai voltar daqui a pouco, porque nós vamos passar. Eu gostaria de falar numa questão, não sei se você vai ficar à vontade, mas fique à vontade. Perguntar no Ofende. Nós temos um programa aqui, está para estrear, chamado Perguntar no Ofende. Sim, tá? sim. Mas essa eu vou trazer só aqueles que têm umas histórias cabeludas. Aqui, esse final de tarde, esse pôr do sol aqui. Vamos em frente. Eu tenho alguns... Eu não gosto de usar essa palavra, que é muito gargalos, mas no trânsito não tem outra coisa para falar, porque já estamos falando de engarrafamentos. Sim. Você tem experiência no trânsito, você foi um dos caras que começou o trabalho do novo sistema em Manaus Trânsito, era uma novidade, e a ideia que se colocava, na verdade, era uma coisa beirando a filosofia, porque o que se queria era dar conforto para as pessoas por ir e vir. Exato. Tem alguns gargalos aqui em Manaus, Milton... A exemplo do que... Você lembra quando, por exemplo, na Djalma Batista, para acessar o Eldorado e, enfim, chegar ao Parque 10, a rua que ia era a segunda, não a primeira, como é hoje, ali do lado do posto? Verdade. E alguém no programa do Josué Filho, estava no ar, alguém falou lá assim, ei, por que os caras não invertem aquilo? Realmente, como é que não se pensava aquilo naquela época? Mas tem algumas coisas, eu te perguntaria de pronto assim. Aqui, por exemplo, para sair nessa rua aqui, é um complicador. Tem ruas aqui que eu estou falando aqui, apontando, gente, você que está assistindo aí, nós estamos na Nossa Senhora das Graças, no bairro, exatamente na parte do Vieira Alves. É um trânsitozinho complicado. Mas existem coisas por aí. Principalmente aqui na rua Rio Içá. Estão se anunciando aí novos viadutos, e nós sabemos que viadutos, isso tudo faz parte da pergunta, Coronel. Sim. Os viadutos, muitas vezes, ele só faz adiar. Ele tira o problema daqui e joga para lá. O que você acha que mais está complicado aqui hoje no trânsito em Manaus? Veja, eu fiz uma pós-graduação nessa área, né? Tive a felicidade de fazer uma pós-graduação na área de gestão e direito para o trânsito. O trânsito hoje você pode considerar como uma ciência, Renato, meu amigo Milton, e quem está nos ouvindo, está nos vendo aí. O trânsito ele é erguido sobre 3 pilares: educação, engenharia e fiscalização. Lá nos Estados Unidos, Education and Engineering and Enforcement, né? Que enforcement é a força, né? A fiscalização. E aí, é em cima desses 3 pilares que nós temos que construir as bases para que você possa ter uma circulação saudável. Quando o trânsito ele foi municipalizado, foi na década de 90, então o presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1998, resolveu municipalizar o trânsito, porque se via que o trânsito ficava nas mãos do Estado, e normalmente você só olhava o trânsito de maneira policial. Né? Fazer aquelas operações, né? Com a Polícia Militar, lembra? Que as operações eram da Polícia Militar e tal. Tinha até o famoso Formiga Atômica, lembra ali no cruzamento da Getúlio Vargas com a 7 de setembro? Sim. Eu era criança, papai folclórico, ele era muito simpático. Muito simpático. E era engraçado que as pessoas iam para lá para assistir. O papai me levava ali para a Praça da Polícia para assistir o famoso Formiga Atômica, né? Então, assim, hoje você precisa trabalhar esses três pilares aí, que eu acabei de falar, de maneira muito técnica, de maneira muito pensada. E para isso tem que haver investimento, né? E, infelizmente, às vezes você pega um prefeito ou um governador que não olha para o trânsito e para o transporte dessa maneira, né? Apesar do trânsito e transporte serem da área municipal, muito influencia quando, por exemplo, o governador... Você lembra quando fizeram a Avenida das Torres? A Avenida das Torres quem fez foi o governador Eduardo Braga. Mas naquele momento ali ele não quis ouvir. Eu estou te falando porque eu sei.
Ele não quis ouvir o pessoal da esfera do trânsito municipal. E o que aconteceu? Aquela avenida ali passou a ser praticamente que uma rodovia, né? Por conta da velocidade que imprimia. Né? Que é importante hoje o escoamento para a área da Zona Norte. Mas, como nós falamos agora há pouco, lá na saída, nos últimos 500 metros, vira um pavor. Tem. Por quê? Aí vem... Fluxo, vai tudo Exatamente. Aí vem o estudo da engenharia. Muitas das vezes, nem o prefeito nem o governador se entendem, às vezes brigam. E diz, não, é para fazer é para fazer ali aquele empreendimento. Não é? E não quer ouvir o técnico, mas olha como é que o senhor vai fazer aquele empreendimento, por exemplo, onde está ali uma grande distribuidora, ali na saída do Coroado, que é aquela rua ali, é Cosme Ferreira, né? Alameda Cosme Ferreira, onde você vai pegar, você faz a conversão para a direita e você entra na Efigênio Salles. Ali virou um gargalo, porque tem um grande empreendimento ali ao lado, onde não se conseguiu construir, na verdade, um acesso para aquele atacadão ali, aquele supermercado, para que não houvesse a solução de continuidade, não houvesse interrupção, não houvesse engarrafamento, que é o que ocorre hoje. Né? Então, na verdade, só se procurou construir um empreendimento com várias vagas de estacionamento, mas a viabilidade do fluxo não se estudou de forma adequada. Resultado, está lá um problema que, para ser resolvido, tem que se ter outra obra de engenharia. E eu não entendi ainda, Milton, porque nessa, aproveitando o exemplo que ele deu, aquela saída da Bola do Coroado, passando pelo Açaí, né? Isso, é ali mesmo. Eu não sei por que não cavaram para dentro, mas porque a funila quem passa de baixo. Aí eu digo assim, cara, não deve ser, será que foi falta de dinheiro? Não foi, porque uma situação dessa... É isso, Renato. Não se fez uma via de acesso para o supermercado, porque o empreendimento está ali. É só você fazer um estudo a gente chama isso de estudo de fluxo, né? Não se fez, é exatamente isso. Se fazer uma via que desse acesso para o atacadão e que não comprometesse a outra via que continua na Efigênio Salles. Fechar um pouquinho e já ter um acesso que vai para a rodovia. Na época, eu me lembro, o Ronaldo Tiradentes bateu muito nisso, depois pararam. Né? Mas estava notório. A bronca do Ronaldo era com açaí. Estava notório que aquilo ali ia dar problema. E deu, e está dando. Né? Então, ou seja, na verdade, o estudo de engenharia não se verificou as questões da própria cidade. Aquele próprio acesso da Zona Norte de quem vem da Timbiras, né? Que vai para a Avenida das Torres, ali foi um complicador. Né? De quem sai daquela parte ali que você vem da Zona Norte, que vem todo aquele fluxo, chega ali e trava na rotatória. Né? Então, ali é necessário uma obra de engenharia. Então, esses 3 pilares são muito importantes. Quando você fala, Walter, o que está faltando? Está faltando uma visão de 30 anos para que tanto o prefeito como o governador possam sentar, discutir, dialogar esse grave problema da mobilidade. Por exemplo, um investimento no modal do transporte público. Não dá mais para ter só ônibus, tem que ter corredor exclusivo. Não é? Ou, como todo mundo gosta de falar, essa sigla, né? o BRT, que é Bus Rapid Transit. O que é? Trânsito rápido de ônibus. É o ônibus circulando numa via segregada só para ele. Mas para isso tem que ter estudo e o investimento. E aí você também tem que oferecer linhas de crédito para que o empresário invista. Por quê? Porque a porta do ônibus convencional abre para a direita, a porta do ônibus para o BRT, para o trânsito, ela abre para a esquerda. Então, é um outro tipo de ônibus, não é? A via onde o ônibus vai passar tem que ser concretada. Lembra que teve aquele problema naquela época que a pessoa chamava de estresse? Sim. Por quê? Os ônibus pesados, articulados, passavam naquela via, mas o asfalto não estava preparado. Os ônibus afundavam, aí tinha que parar a via, recapear de novo, colocava o ônibus para o outro lado. E a pessoa chamava de estresse. Milton, nós tínhamos... Só um pouquinho. Eu tenho uma pergunta que eu quero que o senhor pode ter até agora ou depois. Pô, me chama de volta aqui. Aqui não tem senhor, hein, Renato? É o respeito, coronel. Respeito. Jornalismo, mas nós não estamos num programa de entrevista. Isso, verdade. Então, Milton, então espera, vamos fazer o intervalo. Isso. Já está bem em cima, já fui avisado aqui. Aproveitar e tomar uma água. 10 minutos? Tá, já temos meia hora de programa. Rapaz, não tô te falando. Perdão, 25 minutos. Já vai dar meia hora de programa. Olha, passa rápido. Tá? É verdade. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo rapidamente. Põe uma música pro pessoal que está ouvindo, acompanhando ao vivo, tá? E nós voltamos já. Vamos aproveitar e beber uma água, que deixaram na seca hoje. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Para você que está assistindo ao vivo, tem que justificar. O coronel está tomando um cafezinho aí da melhor qualidade.
E nós estamos, porque quando dá 18 horas, gente, nós tocamos Ave Maria e com o Luciano Pavarotti, e somos devotos, somos católicos, e para você que está... É muito bom, né? Acreditar também nessa proteção. Bom, É verdade. antes, você vai fazer perguntas que talvez não vai mudar o assunto ainda. Não, né? nós estávamos falando aqui de trânsito e veio o comercial e eu quero perguntar para o Walter. Deus te ouça, você disse o comercial, foi só um intervalo. Intervalo comercial. Só pensa nisso. Mas estamos aqui para isso, não é verdade? Né? Walter, meu amigo, me diga uma coisa. Você trabalhou no trânsito há muitos anos. O que eu quero entender, esse trânsito aqui da Djalma Batista, que passa aqui, que vai até aquele viaduto, né, ali... Próximo do shopping. do shopping, do Amazonas Shopping. Aquele sinal tinha que ser ali mesmo, aquele semáforo, ali para o trânsito ficar... Uma passarela não resolvia ali, não? Não Assim, diga. pois é, Milton. Assim, todo mês, entram de 2.000 a 3.000 veículos nessa cidade. Todo mês. Imagina, Manaus, quando sofreu essas intervenções nos viadutos, né? As intervenções dos subterrâneos, Manaus tinha uma frota de 100.000 veículos. Hoje, Manaus está chegando perto de 1 milhão de veículos, não é? E por que isso? Aí tem tudo a ver aquele primeiro tópico que eu coloquei para vocês. Talvez esteja faltando para todos nós termos humildade, tanto os prefeitos como os governadores, de entender que esse problema não é resolvido apenas se construindo um viaduto, se construindo uma passarela, não. O problema ele se concentra em você dar uma opção de transporte público para o cidadão. Porque eu gostaria muito, Renato, de vir para cá, por exemplo, de ônibus. Gostaria muito de vir para cá de BRT, não é? Que é o ônibus que transita pela Via Expressa. Por quê? Para você ter opção, realmente, como a gente encontra em São Paulo, como a gente encontra no Rio de Janeiro, não é? Apesar do Rio de Janeiro ter 10 milhões de pessoas. Tem dois detalhes aí, quando não me permita. Sim, claro, porque, claro. Ainda... Primeiro, Milton, ali aquele sinal ali em frente, ele não é toda vez que alguém tem necessidade de travessia, eles apertam Já lá. chama de botoeira. Há um tempo, porque se não tiver ninguém para atravessar, não para. Essa questão, por exemplo... Mas ali para o tempo todo, esse que é o problema. Porque ali tem um fluxo... Além disso, ainda tem as passarelas. Isso que foi sem colocado. semáforo nenhum. Ali tem um fluxo da faculdade do shopping, né? Você falou, por exemplo, do Rio de Janeiro e dos Estados Unidos. Deixa eu falar primeiro de uma coisa, senão eu esqueço depois. Claro. Quando o Arthur implantou, deu continuidade ao sistema com aquela área azul ali, que os ônibus iam fazer os... Só que ficava ônibus da direita e ônibus da esquerda, exatamente pelo que o coronel falou agora, que os convencionais porta da direita e os que fazem teriam que ter acesso ao corredor central na porta da esquerda. Aí o que acontecia é que ficava só uma pista do meio para os automóveis. Bom, verdade. foi um caos e a coisa ainda não resolveu desse jeito. Outra questão é que essas faixas exclusivas, vocês dois já foram nos Estados Unidos muitas vezes, não sei se repararam, lá está escrito que é para todo carro com 2 ou mais passageiros, ou seja, não precisa ser ônibus, não. Se eu tiver com 3 pessoas, motorista mais 2 no carro, eu posso acessar aquela pista chamada pista coletiva. Já resolveria um monte Expresso, de né? A Expresso. Tem aquelas pistas, só pode andar Só a coletivo, polícia, só ambulâncias e tal. Isso. E todas as pessoas, pelo menos na costa oeste toda, em todas as cidades que eu andei, eu vi lá, escrito lá, que é aquela pista exclusiva para carros com 3 ou mais pessoas. O que acontecia? As pessoas, que é o nosso sonho. Nós somos vizinhos, hoje eu vou no teu carro, amanhã tu vai no meu. Compartilhado. E exatamente 4 pessoas num carro, e muita gente em São Paulo faz isso. Eu dei esses exemplos aqui porque tem uma coisa que eu acho que no alto da minha ignorância, só como usuário, como quem gosta de dirigir e sofre no trânsito também. Eu estou agora em período que eu não estou podendo dirigir porque é problema nos olhos, mas vou voltar a dirigir, não vai demorar muito. Djalma Batista e Constantino Neri. Pela manhã, igual a muitos locais ali no Parque 10, aquela perimetral que deveria ser há muito tempo mão única, aqui nessa Djalma Batista deveríamos ficar, são 3 pistas de cada lado, né?
deveriam ficar 5 indo. A gente chama 3 faixas. É uma pista com 3 faixas. De manhã, aí todas elas de um lado e mais 2 do outro, indo em direção ao centro. E só uma retornando para o bairro, porque é o suficiente. Aí, quando fosse à tarde, inverteria, ficariam 5 indo em direção ao bairro e uma só indo para o centro. Aí alguém me disse um dia que eu falei isso num programa de rádio, alguém disse, mas aí a quantidade de pessoas, de homens que eles teriam que disponibilizar, eu digo, mas eles servem para quê mais? Só para andar com talão de multa? Nós temos na Djalma Batista. Isso nas duas, na Djalma e na Constantino Neri. Nós teríamos que ter todas as pistas, menos uma de manhã no sentido centro e à tarde fazendo o inverso disso aí. É muito simples. No Rio de Janeiro isso funciona há décadas, funciona. A Zona Sul todinha fica, principalmente na área da praia ali, fica uma pista só, o resto tudo no sentido do centro e à tarde eles invertem. Mas no caso uma não daria por causa dos ônibus, né? Então seriam ter 2, 4 para um lado e 2 para o outro. Não, mas essa questão, todo mundo, os ônibus entrariam nessas 6, ficariam às 5, é uma do ônibus também, porque na volta... Porque o ônibus vai na parada, né? Então parou, vai ter que parar. Não seria uma solução... Olha, isso foi falado, me lembro na época, a primeira pessoa que tocou nesse assunto foi o Coronel Leilson, que foi o primeiro diretor de trânsito, né? O Coronel Leilson foi o primeiro diretor de trânsito de Manaus, né? Na década de 90. Ali existiam várias questões para se trabalhar. Primeiro, não tinha efetivo para isso, e você coloca bem que tem que ter gente para poder fazer, né? E, por incrível que pareça, não tinha material adequado. Nós resolvemos esse problema depois. Há um grande questionamento em relação a você colocar fluxo, e são horários, né? Não é você transformar, são horários. Você colocar fluxo nesses horários. Então, qual o horário? De manhã, de 7 até as 8h30, que é o período do rush. Ou seja, você trabalharia as faixas todas da Constantino Neri, né? Trabalhando num fluxo só, e trabalharia a Djalma Batista somente num fluxo. Há um grande problema da questão, e por que no Rio de Janeiro funciona bem? Porque pega aquela área do aterro que não tem nenhum tipo de comércio, né? Não tem nenhum tipo de empresa. Aqui teria um problema, porque no momento que você coloca todas as faixas da Constantino Neri no sentido centro e todas as faixas da Djalma Batista no sentido bairro, a pessoa que trabalha, por exemplo, na Djalma Batista, ela vai ter que parar aqui e vai ter que convergir, vai ter que se deslocar para cá. Ou então ela vai ter que ir até o centro e voltar, não é? É natural isso aí, esse movimento. Outra, os cadeirantes, né? Aquele cadeirante que vai parar aqui e vai ter que se deslocar para Djalma Batista. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado. Eu acredito, Renato, que pode sim ser colocado assim. Claro, você vai ter que ter gente, um pouco mais de agente de trânsito, e já tem, nos Estados Unidos, eles têm máquinas que vão colocando os fones, né? E que evita aquele problema. Eu conversei com vários agentes em São Paulo que se aposentaram por causa de problema na coluna, de estar colocando o cone, mas já tem máquina que faz isso. Eu vejo uma coisa nisso tudo aí, meu amigo Renato, tem uma questão chamada vontade política. Quando se tem vontade política, se faz. Por exemplo, na nossa época, e aí me permita colocar, nós criamos as faixas de pedestre com fundo vermelho. Por quê? Para chamar a atenção do motorista de que ali, naquele lugar, o pedestre tem vez, né? Porque o pedestre, ele foi incluído... A gestão de vocês começou essa questão das faixas, porque era uma coisa que todo mundo dizia, isso não vai pegar. E pegou. Já tinha essa cultura em outros locais, né, que o pedestre coloca em Brasília. Rio de Janeiro não. Rio de Janeiro é um trânsito mal educado, que nem o nosso aqui. São Paulo já tinha o cara colocar o pé na faixa. O cara tem que parar. Isso. Eu acredito que isso foi uma coisa que pegou. Foi. Agora, eu só não sabia da questão das faixas, que algumas brancas e outras vermelhas. Digo, não. Alguém me disse que quando era vermelha é porque é aquela que o cara tem que parar mesmo quando vê alguém. Não. Ela era universal. Para chamar Eu atenção. tenho um questionamento, porque eu aprendi nessa situação do pedestre e atravessão da faixa, que ele chegaria, não sei, me corrija, eu sou leigo, né? Sim. Me corrija. Ele chegaria na faixa, faria o sinal da vida, estende né? o braço. Estende o braço, a pessoa para, porque determinada hora, que eu já vi vários, inclusive também comigo, fui frear em cima e me bateram o carro.
Tá entendendo? Então, quer dizer, não é botar o pé na faixa e já é atravessando, como acontece. Aqui no Manauara Shopping tem uma... Isso é a força de expressão que diz que a prioridade é do... Não, mas aqui no Manauara tem uma faixa lá, o povo não quer saber, não, ele vai andando, não quer saber não. Se o carro tá vindo, ele vai e fala... Eu às vezes até discuto, rapaz, eu tenho que fazer sinal, é assim que tem que ser feito. Pelo menos é isso que ensinaram pra gente. O projeto, quando nós implementamos esse projeto começamos em 2011, início de 2011, 2012. O projeto era você educar as crianças, né, para que elas educassem seus pais também. Deu muito certo, nós ganhamos um prêmio nacional em 2012 no Denatran com esse projeto e outro projeto que eu transversalizando, que era o ensino do trânsito nas escolas de ensino fundamental. Isso. Muito bem, mas veja, eu estive em Londres, meu amigo Renato e meu amigo Milton, não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar em Londres. Você sabe que Londres é a cidade mais fiscalizada e monitorada do mundo, né? Eles têm várias centrais de câmeras. Lá as centrais são por bairros. Já faz tempo. Tem mais de 30 anos isso. Então, por exemplo, eu fiquei morando num bairro chamado Fulham. Fulham é um bairro classe média, onde tem muitos indianos, né? E aí eu fui chegar na faixa de pedestre e pisei. Quando eu pisei, eu notei que transformou o semáforo. Era verde e ficou vermelho. E eu vi que os carros já vinham me respeitando quando eu estava chegando. Andei, fiquei lá do outro lado e esperei na época, eu estava namorando e minha namorada na época estava fazendo intercâmbio lá. E aí ela falou, vamos? Eu falei, posso experimentar de novo? Sabe, o caboclo, né? Eu sou o caboclo mesmo, né? Meu pai é descendente de português, minha mãe é descendente de índio. E eu voltei na faixa, pisei de novo, pam, transformou. Por quê? Lá na Inglaterra, em Londres, as faixas de pedestre têm células fotovoltaicas. Então, quando você pisa na faixa, a célula já transmite para o semáforo de que ele deve se transformar. E, claro que isso é uma evolução. Isso né? É coisa de filosofia e questão cultural. Veja só, Pedro. Você já ouviu falar, e eu acredito, tá? Que as cidades no Brasil são feitas para os carros, não são feitas para os pedestres. Verdade. Essa é a questão da intolerância, muitas vezes. Você disse que tem pessoas que abusam isso. Mas abusam porque a Inglaterra, por exemplo, no Japão e alguns países, eles planejam as cidades pensando no pedestres. Tá? Essa questão da Inglaterra, ele tem uns 30 anos que ele foi lá, já funcionava essas coisas? Eu fui lá eu fui lá em 2008. Pronto. Mas já tinha mais... Já são aí 14 anos, 16 anos, né? Mas isso já tem há 30, 40 anos, sempre mais avançado, desde as plaquetinhas de madeira que subiam, era exatamente para as pessoas, para os ingleses atravessarem com segurança, tá? Mas no Brasil isso vai custar. Teve um avanço, você lembra? O cara na faixa, o cara ficava em cima de faixa, não respeitava o sinal. De repente começaram a colocar faixa em lugares que não tinha semáforo. Eu disse, vou estar vivo para ver isso acontecer. E vi. Isso me remete a uma pergunta, Milton pode interferir a qualquer momento, viu? Você fica esperando lá deixa, eu não dou deixa, né? Eu fico falando. É verdade. Aliás, fala pelos cotovelos, né, coronel? Às vezes eu quero ouvir o coronel e o pitanga. Você me trouxe para isso. Não, verdade. Eu não estou reclamando, Coronel, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Isso tudo é para ficar bem didática a pergunta. Claro. No seu tempo foi feito um bom trabalho, foi premiado e tal, e nós estamos aqui apontando erros da cidade. Eu como curioso, o Milton também, eu sei como técnico. Mas não existe essa questão. Você falou da média, chegamos aqui uma época a ter 7 mil carros por mês. Por mês aqui. Sim, verdade. Né? Hoje estamos na média de 3 mil. 3 mil. Mas se criou as regras, a engenharia trabalhou, debruçou, fez isso e aquilo. O que deu certo naquela época e por aumento da população ou do número de carros não dá mais certo hoje. Não tem essa, foi um erro, é porque para aquela época aquilo era assim, daquele jeito. Está acontecendo isso? Tá, por exemplo, você quer ver uma coisa? Eu vou te falar aqui, a gente vai falar de gargalos, né? Vamos falar de gargalos. Você quer ver um gargalo em que precisa urgente de uma obra de engenharia? Acesso... bairro, centro-bairro, saindo de 3 vias que eu vou te falar que elas vão se encontrar numa só. Recife, Djalma Batista, Constantino Neri.
Cada uma delas tem 3 faixas, elas vão se encontrar onde? Na Torquato Tapajós, que só tem 3 faixas. Então, 9 se transformam em 3. Há necessidade ali de uma obra de engenharia. Só aquelas 2 ali que saem, por exemplo, a Torquato e a Djalma, que se unem mais atrás, na altura mais ou menos da entrada do bairro da União, Carrefour. Exatamente. Ali já fica isso. E na Constantino é uma ruazinha, né? É um E lembre-se que ainda tem o retorno para isso que eu ia te falar. Ainda tem duas faixas de quem vem da Torquato Tapajós que quer fazer o retorno, né? Ou sai dali daquele conjunto ali meu Deus, aquele conjunto que tem ali sai dali dos franceses, né? Vai todo mundo também para aquela conversão para voltar para Torquato. Então você vai ter ali 8 faixas se transformando em 3. Você quer ver outro gargalo, que também já teve uma obra de engenharia, mas precisa de uma obra de engenharia? Recife. Olha para Recife. Sentido bairro centro. Você está deslocando, aí você vem para o viaduto, mas você tem daqui 3 faixas que vêm do Parque 10, dali da Carlota Joaquina, que convergem para a entrada do viaduto. E você tem mais 2 faixas de quem vem da Efigênio Salles, em frente ao TAM, dobra para a direita para poder você acessar tanto para a zona Centro-Sul como para a Zona Sul. Você faz ele em frente ao TAM. Você vê uma conversão que tem ali à direita? Sim. Então, vejam, você tem 7 faixas. Para retornar para Recife. No viaduto, quantas faixas são? 3. Porque essas 3, depois aí elas vão ficar 3 na Recife, 3 para Efigênio e 2 para Maceió. Veja, é um outro gargalo, não é? E aí você diz, mas por que viraram gargalos? Por causa do aumento do número de veículos. E outra coisa, Não, então, não se priorizou o transporte público e nesse país sempre se priorizou, e eu concordo com você, Renato, sempre se priorizou o transporte individual. Lembra na época do Lula que as indústrias automobilísticas receberam vários incentivos? Sério, você comprava o carro por 50 vezes, lembra? Teve carro que saía em 60 vezes. Então todo mundo queria comprar carro. Como o transporte público estava ruim, todo mundo foi para o veículo. E agora tem outro fenômeno. Um novo fenômeno com a questão do combustível mais caro e da pandemia. As motocicletas. Né? O Amazonas é o maior produtor e o maior comprador de motocicletas do Brasil per capita, viu? Estamos produzindo 700 mil. E é um dos maiores compradores de motocicletas aqui. Então, hoje é um fenômeno da compra de motocicletas. Seja porque a pessoa quer reduzir o seu gasto no veículo, seja porque desempregado está indo para a questão de ser piloto dos aplicativos tipo iFood, o Rappi, né? Ou seja mesmo para transporte pessoal, que é mais rápido e consome menos. Então, é uma outra vertente que tem que ser considerada pelos técnicos. Agora, veja, tudo isso só pode ser verificado se houver um olhar técnico e vontade política. Senão, nós vamos continuar aí agora, na hora do rush. Ninguém sai esse horário, tudo congestionado, tudo travado, né? E você não tem uma opção. Você sair 5h30 do centro em direção ao bairro e sair 7 horas da noite, você vai chegar quase no mesmo horário. E veja, um outro problema. Por que você viu a Polícia Militar comprou... E na verdade, nós já tínhamos um estudo de se comprar mais motos, né? Quando eu fui subcomandante da polícia, nós criamos um estudo para isso. Hoje eu vejo só a Rocan que tem motos. Mas vai haver uma necessidade dos próprios policiais de se deslocarem mais em motos. Sim. Porque uma perseguição policial em 2 indivíduos que acabaram de fazer um roubo em uma moto, como é que o veículo vai passar? Ele não voa. É uma coisa que eu não sabia. Alguém teve essa belíssima ideia de não comprar mais motos para a guarnição? Não, porque na verdade, infelizmente, sempre se trabalha com compra de veículos. E agora tem que se transformar essa matriz. Tem que se comprar motos, porque o veículo não consegue mais fazer uma perseguição. Não, eu pensei, alguém tinha proibido. Não, ninguém tinha proibido. Coronel. É que, na verdade, falta uma visão. Sabe a visão técnica? Não, eu quero comprar. Porque é mais bonito você entregar 200 carros que 200 motos. Né? Meu. Coronel, só uma pergunta agora com a moto no efetivo militar. Me diga uma coisa.
Ela vai ser modificada também, porque os carros são modificados, né? São a provas, tem certas partes que é a prova de bala, né? Não, hoje as nossas viaturas não são blindadas. Não são. Então, infelizmente, deveriam ser. Infelizmente, deveriam ser. É uma coisa que eu pensava que... E que eu vou te falar, mas vai chegar. Vai chegar o momento de ter que blindar, como no Rio de Janeiro já são blindadas, né? Mas vai chegar. Por quê? Porque as facções aqui estão tomando conta do Estado. Então vai chegar o momento que vai ter que armados, né? Pô, é claro, o Comando Vermelho, que é a facção, e eu posso falar aqui, né? Não é mais um revólver. Não, eles trazem fuzis. Porque pelo Rio de Janeiro que vem o armamento, através das fronteiras, né? Através de Cerro Corá, através de Corumbá, né? Através das fronteiras com o Paraguai, o armamento vem, entra, vai até Rio de Janeiro e de lá o Comando Vermelho distribui para o Brasil. E hoje a facção que domina o Estado é o Comando Vermelho. Então hoje eles estão com fuzis. Então, isso tudo, você vê que esse estudo tanto do trânsito como da segurança pública, ele tem que ser diário. Porque senão o crime se organiza e nós não, né? Então, por exemplo, essa questão do emprego de motos, ela é fundamental para o policial. Porque como é que o policial vai chegar numa ocorrência? Ele não chega, vai ficar travado no trânsito. Né? Um exemplo. Mas tem a sirene, não tem como, não né? Um trânsito parado. Como é que o trânsito parado não tem como, vai não tem espaço, cima, é questão de espaço. Exatamente. Há uns anos atrás, eu morei muito tempo agora, mais recente, em Benjamin Constant, em Tabatinga, que é exatamente a fronteira ali com o Peru e a Colômbia. Tem um investimento lá, tem um empreendimento de comunicação, tenho a minha esposa que trouxe de lá, tem uma cocama lindíssima aqui. Bom, eu fui algumas vezes na Colômbia e com um dos prefeitos lá fomos ver uma questão lá dos resíduos sólidos, que tinha um projeto lá em Cali e tal, papapá. E eu conheci também muitas histórias. Umas delas que eu me sinto, quando vou na Colômbia, seguro. Eu começo a ficar preocupado quando eu atravesso a fronteira para o Brasil. Eu vou, às vezes, para o Cassino Letícia e na volta... Sim. Para Tabatinga. Quando chega na fronteira, eu dou um jeito de entrar dentro de um carro para ir para casa ou para onde eu estivesse. Estou dizendo isso porque depois que acabou a questão da guerrilha lá na Colômbia, e até mesmo pelo investimento que os Estados Unidos fez lá na guerra do tráfico, tal, eles desenvolveram técnicas e muitas vezes questões simples resolveram. Havia a questão do assassinato. Você pega a moto, por exemplo, eu sou motociclista, adoro motos, parei de andar. Cada blitz que é feita, os caras só param motos aqui. Aí, peraí, mas por quê? Não, porque normalmente os caras estão matando gente, né, tal, homicídios e assaltos, essas coisas todas acontecem normalmente com os dois caras, veja só, nem moto. Como foi que eles fizeram lá na Colômbia? Eles colocavam todo mundo de moto, não é só mototáxi, não é só motoboy, não é só entregador de iFood, não é todas as pessoas que utilizam. E a cara de terno e gravata em cima de moto, mas estava com um capacete com um número enorme e um colete com um número igual do capacete. Toda pessoa, usuário de motocicleta lá, tinha um número que mas o cara pode roubar de alguém para usar para matar. Sim, mas já é uma... Já está identificado. Já zerou as mortes... crimes encomendados, né? Encomendado, pistolagem. Aí, eu só estou... Na minha cabeça vai buscando assuntos para exemplificar. O coronel falando na questão das motos. Se nós não temos motos e cada vez mais a indústria... Dois assuntos que nós falamos aqui. A indústria vendendo moto como nunca. A população adquirindo motos como nunca. E os roubos de motos como nunca. As motos caindo na mão dos bandidos. Além das armas, a moto. E os nossos policiais com automóveis de 4 rodas sem ter espaço para onde correr atrás. Assim, eu vi um avanço, a ROCAM, que é a Ronda Ostensiva Cândido Mariano, um quartel que eu tive a honra de comandar, né? Em 2007, 2008. Ela hoje tem motos. É o patrulhamento ROCAM. Mas é um patrulhamento específico que atua quando há um roubo a banco, quando há uma perseguição. Não é um patrulhamento que fica em todos os bairros. É um patrulhamento de pronta resposta que a ROCAM tem de motos, né? Ainda agora há pouco eu vi eles passando aqui no Vieira Alves. Eles estão de preto, né? Todos ali um rajado urbano, né? São homens preparados para isso. Agora, isso tem que se estender também para os nossos policiais. Há necessidade disso. Pode ir mais um golinho de água. Por Mais quê? um golinho de água?
Por quê? Porque é fundamental, Renato, que a gente promova novas estratégias. É isso mesmo. O crime vai se organizando, nós temos que estar mais organizados que o crime. Não é? Por isso mesmo que precisamos estar sempre em contato com novas tecnologias, com novos treinamentos. É necessário que o governo mande os seus oficiais, os seus praças viajarem para outros estados, para outros países, para conhecer as técnicas, para que a gente possa enfrentar aqui. Não é? E eu fico olhando e fico vendo que cada vez mais a nossa cidade, Manaus, ela está crescendo cada vez mais, porque ainda há o chamariz da Zona Franca de Manaus, né, por causa dos empregos. Eu mesmo sou consultor em algumas empresas no distrito e eu estou vendo que as empresas estão contratando. Né? Então, está se gerando emprego. Né? E aí o que acontece? Gera emprego, mas não é só para os daqui. As pessoas que estão no interior, que às vezes não têm oportunidade, vêm para cá também. Está reaquecendo, né, de novo a questão do mercado. Tá sim. Nós falamos agora há pouco, né, na questão das motocicletas, da indústria e tal, mas tudo isso envolvendo o trânsito em Manaus. Manaus é uma cidade complicada, principalmente a parte antiga, como é em qualquer grande capital desse país. Que não... Mas você sabia que a gente já podia fazer algumas coisas aqui? Se alguém daí do trânsito estiver me ouvindo, eu queria dizer que nós começamos, na época que nós vimos do trânsito, nós começamos a trabalhar com as direitas livres. Que tem muito nos Estados Unidos, aqui vocês já viajaram. Combinado em roteiro, eu ia falar nisso. Por favor, continue. Então, as direitas livres. Ora, eu vi que fecharam várias direitas livres que nós abrimos. Quer ver uma direita livre que fecharam? Do São Jorge. Ali, do São Jorge. Agora voltou, botaram lá uma atenção. Do São Jorge, dobrando a direita para a Constituinere. Tem que ser direita com atenção, muitos claro. locais. Quer ver vários locais. Você quer ver na própria de João Batista aqui, de quem dobra para parar, ela pode ser uma direita livre com atenção. Sabe o que acontece? Os veículos passam por dentro do posto de gasolina para poder acessar, porque é mais fácil. Obrigado. Então, e o que é preciso para isso? Fazer um estudo. Fazer estudo de quais locais a gente pode ter direitas livres. Você quer ver uma outra coisa que a gente pode começar a trabalhar por conta do aumento do número de motos? Isso já tem em São Paulo, já tem no Rio de Janeiro. Nos semáforos, nós temos o espaço reservado para os motociclistas. Para evitar que o motociclista fique parado no meio do trânsito, tem um espaço que fica na frente. Já viu em São Paulo, no Rio? Sim. Um espaço só para quando o semáforo se transformar e aplicar para verde, aquele pessoal vai na frente. Né? As motos vão na frente, elas se deslocam mais rápido. E evita acidente, evita até mesmo a questão do assalto, que se você verificar que tem uma moto parada atrás de você e não está naquele local reservado para ela, ali já é um veículo suspeito. Né? Então, isso é muito importante. E um outro que deixaram de lado, infelizmente, que são as centrais de fiscalização semafórica. O que é isso? É você ter nos cruzamentos células fotoelétricas ou fotovoltaicas, né? Agora está todo mundo trabalhando com fibra, né? Em que você analisa o fluxo através da central, e são várias centrais, e o próprio sistema transforma as cores dos semáforos. Por exemplo, um que nós tínhamos e que acabaram com ele. Recife com Salvador. Lembra a subida passando um pouco do shopping? Uhum. Ali nós tínhamos o sistema que funcionava assim. Quando o sistema verificava, através das células, que diminuía o trânsito na Salvador e que estava semáforo verde, ele transformava para o vermelho e liberava para o verde. Porque é onde tinha mais fluxo. E não precisava do agente não precisa do agente de trânsito. Esses sensores aí já tem desde o final dos anos 80 e sumiram. Exatamente. Nós implementamos mais sensores e depois foi retirado. Mas por quê? Entendeu? É porque sempre tem aquela história de dizer o seguinte, não, o nome do político não vai ficar, né? E nem o nome de quem colocou. Eu vou colocar o nome de outro, né? Coronel, porque nós precisamos dividir em blocos por causa do podcast que está sendo bem já acessado. passou os 10 minutos? Legal. 10? Nós já estamos com mais de uma hora de programa. Segundo bloco de 30 minutos. Rapidamente, hein? Valeu. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Mas eu queria avisar para você que acordou de madrugada e já vai estar amanhã já disponibilizado no podcast, já, Milton? Já, acho que no YouTube já vai. Já, né? Nós estamos agilizando. Nós estamos hoje batendo um papo para você que entrou no sistema agora, com o Coronel Walter Cruz, que tem uma história na área de trânsito, de segurança, Coronel PM reformado. Reserva. Da reserva, porque desculpa. O reformado ele não pode mais ser convocado. Ah, você é reserva. Porque o reformado é a partir dos 65.
porque ele não tem mais condição de atuar, né, no serviço em campo. Até os 64, nós somos da reserva. A gente pode ser convocado a qualquer momento. Quer dizer que eu no caso do CR2, se da reserva, eu tenho um 62, vou fazer 63, ainda posso ser convocado. Ainda pode ser chamado para o fronte. Deus me livre. Rapaz, e pior que sou eu. Você praça, né? Já pensou um soldado velho desse jeito? Porque eu vou fazer 60 agora em agosto, né? Toda a nossa geração com cara de menino. Né? Que bom, né? Que bom, né? Que bom, né? Que legal. Não, mas é isso mesmo. Essa geração, o Coronel está em 50 e pouco. Estou com 54, fazer 55. Olha aí, novo ainda. E eu disse lá para minha jovem esposa, disse, olha, passa tão rápido depois dos 30, faz assim, ó. É verdade. Não é verdade? É verdade. Antes dos 30, parece que fica contando os anos, mas depois dos 30 vem numa velocidade. Mas para você que entrou agora, o papo está bom, nós falamos sobre trânsito aqui em Manaus, que se for se dedicar e tentar resolver os problemas, ou pelo menos com as sugestões, pode ter certeza que 2 semanas de programa direto não seriam suficientes, que a coisa é complicada. Uma cidade de 2.200.000 habitantes, que tem algo em torno de 800 e quase 900 mil automóveis já. Eu acho que eu vou até mandar checar aqui para saber a frota. Vou já ter esse dado aqui para saber qual é hoje a frota de Manaus. Tá. É complicado. Uma cidade que tem as ruas estreitas na área do centro, e nós vamos falar isso, e não tem um projeto antigo, desde que eu era garoto nessa cidade, se falava que a Eduardo Ribeiro deveria passar por baixo do Instituto de Educação e sair já aqui. Eu não sei, porque todos o que construíram, parece que quando o cara está na prancheta tentando resolver a questão do trânsito, criando viadutos, ou ele só pensa no fluxo de manhã. Parece que o engenheiro está pensando como chegar até o centro de manhã, porque todas as obras que foram feitas, você vê que eles estão querendo. À tarde é coisa diferente. Parece que alguém tinha que pensar que o pessoal quer ir para casa. Porque é o seguinte, pela parte da manhã, você tem vários horários que as pessoas deslocam. Então, o horário, por exemplo, do início do colégio é um, o horário do início do comércio é outro, o horário do início da indústria é outro. Mas o retorno, praticamente, é todo mundo igual. É 17 horas que encerra a atividade. Né? Aí você cria, o nome do programa está colocando a hora do rush. A hora do rush, mas é para isso mesmo. Olha, Coronel, tem essa questão aí. Eu me lembro que nos anos 90, discutindo essa questão do trânsito na Rádio Novidade, eu fazia um programa lá, eu me lembro que eu digo, olha, esse negócio do trânsito ali do Distrito Industrial, o distrito teria que trabalhar as indústrias, que lá estavam no auge, 3 turnos de 8 horas trabalhando lá. Ainda tem, viu? Ainda tem. Eles teriam só que iniciar em horário diferente. Não é todo mundo às 7, ou todo mundo às 15, ou todo mundo às 22. Porque se cada um fosse em um horário diferente, não ia ficar... Mas você me permite, Renato? Sim, eu vou concluir para trazer exatamente o que o senhor citou agora. O comércio... Nós teríamos que ter aqui horários determinados pelas autoridades municipais e do Estado, os horários para comércio de alimento, comércio varejista disso, para início das atividades, não todo mundo às 8 e fechando às 17, porque dá esse problema aí, essa questão do ser humano que tem esse efeito andorinha, que eles chamam, que é de rebanho, né? Que vai todo mundo de uma vez só. E complica. Olha, e para você ter uma ideia, por exemplo, o Distrito Industrial ele tem uma frota própria, viu? Não há, na verdade, por conta até mesmo dos horários de entrada dos colaboradores, o distrito tem a sua própria frota. Então, por exemplo, a frota do distrito particular, ela chega a ser quase igual à frota pública, porque o distrito hoje, você sabe, tem mais de 400 empresas. E praticamente todas essas empresas têm a sua frota própria porque cobre os turnos, né? Para poder trazer os seus colaboradores para os horários. Então, eu não vejo problema nem ser tanto a questão das frotas do distrito. O problema maior está exatamente... Ele trabalha o quê? Com 1.000 ônibus? O distrito hoje deve estar com 1.200 ônibus, o distrito, né? E a frota pública em torno de 1.300, 1.400. Né? Então, assim, o grande problema que eu vejo é o seguinte, ainda há hoje uma forte presença do centro. O centro da cidade, ele é um forte ator nos deslocamentos, porque há ainda uma grande presença de lojas, de empresas no centro da cidade.
não é? Então, de manhã, você vê o fluxo para o centro da cidade. Ele é tremendo, ele é normal. É né? a questão da causa e o efeito. A causa é o comércio centralizado nas ruas em que ela não atravessa. Se tivesse do outro lado do rio lá, por exemplo, tivesse várias pontes e continuasse por algum lugar, Sim. mas acontece que tudo bate no centro e volta. Exatamente. Na verdade, você chega lá e vai ter que retornar. Tanto é que você viu que o terminal de ônibus que nós temos um terminal no centro da cidade. Então, ou seja, todas as linhas convergem para ali. E engraçado que se você visitar alguns países, Itália, a própria Inglaterra, lá Londres, o centro, você só vai para o centro se você pagar uma taxa, tipo um pedágio. Você paga... Não dê essa ideia, pelo amor de Deus. Nova York já pratica isso. Mas qual é a finalidade? É evitar que o centro ele fique congestionado, que as pessoas possam andar, que as pessoas possam conhecer o centro, não é verdade? Então, assim... Mas também lá é centro, né? Como aqui nós chamamos de centro, o começo ou o fim do centro. Porque, na verdade, o nosso centro já chega na área sul, né? Porque é já na beira do rio. Na beira do rio. Então, assim, volto a dizer, o que falta para nós é o planejamento efetivo de um modelo de transporte público que possa permitir que eu, você, ele, ela, ele, a gente possa se deslocar, não só para o centro, como para o Adrianópolis, para o Jorge Teixeira, de maneira saudável, de maneira rápida e principalmente de maneira econômica, ou seja... Segura. No momento em que você tem um transporte público rápido, saudável e econômico, fiscalizado, ele vira um transporte seguro também, não é? Então, falta que os gestores realmente trabalhem um modelo de transporte público, que eu vejo que esse é hoje um dos grandes gargalos da cidade de Manaus. Um modelo de transporte público. Coronel, me responda uma coisa. Manaus já está com quantos milhões de habitantes? Uns 2? Não, mas tem 2,5 milhões de habitantes. Pois é. Já não caberia um metrô? X? Uma linha, vamos supor, do distrito até Ponta Negra e a outra do centro da cidade até a Cidade Nova e fazer uma... Olha, o que o senhor acha? A grande questão esbarra ainda nos valores. 1 quilômetro de metrô construído, ele está entre 80 e 100 milhões de dólares. 1 quilômetro de metrô construído. Então, é muito pesado, né? E eu vejo, só para terminar, eu vejo que o BRT poderia ser a nossa alternativa. Corredores exclusivos. Volto a dizer, vontade política, porque tem aí os cartéis, né? Todo mundo sabe, tem um grande problema do setor de transporte público, você não consegue licitar o transporte. Aí você está vendo, anos, sempre passa um gestor para o outro, passa o gestor para o outro, ninguém consegue resolver o problema do transporte público, Milton. Porque tem os cartéis. Primeiro que os ônibus são dos mesmos empresários da década. Eles trocam o nome das empresas. Olha só, mas tudo bem. Tudo bem. Vamos pensar um pouquinho assim. Tivemos um programa ontem com o professor José Mello aqui. Sim. Falou que o nosso estado é atualmente o mais rico do Brasil. E sabe muito do mundo, porque as riquezas estão aqui. Tá entendendo? Será possível que, como você falou, são milhões, mas, cara, nós temos tanta coisa para fazer aqui e de muito valor, que será que não tem um empresário que faça isso aqui? Porque nós estamos precisando, o ônibus bacana, mas vai estar naquele mesmo problema do trânsito. Para tu fazer um negócio desse, tu vais ter que tirar o carro para colocar o negócio lá do... E vai, quer dizer, vai ficar melhor para cá, mas vai piorar para cá. Olha, para você ter uma ideia, na Copa do Mundo, eu participei da Câmara Temática do Transporte e do Trânsito na Copa do Mundo, 2014. Você lembra que o então governador Eduardo Braga trouxe uma linha de financiamento de 1 bilhão e 400 milhões para o monotrilho, lembra? Sim. O monotrilho que sairia lá da Cidade Nova, do terminal, viria até a Arena. Por quê? Porque exatamente os locais dos jogos, né? E depois ele sairia da Arena e iria até o centro da cidade, onde ali ele faria uma troca, uma permuta com vários ônibus de trânsito rápido que deslocariam para a Zona Leste e depois se encontrariam, então, no terminal com monotrilho na Zona Norte. Isso no papel ficou perfeito, ficou bonito, mas depois começaram as brigas políticas, quem é o pai da criança. Resultado,
nem monotrilho, nem BRT, nem nada. Continua o sistema de transporte tradicional. Nós temos hoje aí um monstro, né? E continua, meu amigo Renato. Você tem uma faixa, uma pista, desculpa, como a Constantino Neri, tem 3 faixas. A faixa da direita, que é a de circulação dos veículos, e dos ônibus que tem porta que abre para a direita, que tá lá a parada de ônibus, você pode olhar lá, no início da Constantino Neri, em frente ao Olímpico, né? Aí você tem do lado esquerdo da faixa, que é o lado do trânsito, o sistema do Expresso, que foi construído pelo Alfredo Nascimento, que nunca ninguém mudou, que continua lá, que são Nos os anos ônibus... 90 nós estamos falando isso aí, o Alfredo era prefeito. Que são os ônibus biarticulados, que tem a porta para o lado esquerdo, eles continuam, né? Que param ali, e você tem na faixa central a única faixa para veículo de passeio, moto, caminhão, ônibus, os ônibus pequenos. Ou seja, aí você pega a Constantino Neri às 17 horas, é um caos. Né? Então, assim, volto a dizer, uma vontade para realmente, vamos trabalhar um sistema de transporte público decente para a cidade. E aí, esses atores, governador, prefeito, presidente da Assembleia, da Câmara, sentar para definir, porque esse é o maior gargalo na questão de prestação de serviços, porque para mim o maior problema do Estado é a segurança pública, mas na prestação de serviços é o transporte público. Você não consegue se deslocar da sua casa para o trabalho em menos de 1 hora em qualquer ponto da cidade de Manaus. E na hora do rush, 2 horas, 2 horas e meia. Então, está faltando vontade para realmente sentar e dizer, olha, precisamos resolver isso. E volto a dizer para você, o BRT é, sim, uma oportunidade de a gente fazer. Por exemplo, há o estudo do BRT na Zona Leste. Só que, para isso, ali na chamada Altasmirim, né, que todo mundo chama de Estrada do Aleixo, né, vai ter que se isolar a faixa da direita para se trabalhar BRT. Então, dali, todo aquele tipo de comércio vai sair. Há um problema político. Ninguém quer tirar ninguém dali. Ninguém quer tirar ninguém, porque vai ser ali, o BRT passa pela faixa da direita. E tem vários pontos de vendas comerciais. E aí, então, como é que faz? Não faz, né? Deixa do jeito que está. Esse é o problema. Agora, Pitanga, eu vou fazer uma pergunta para você. Você é um homem que já trabalhou em vários governos, né? Me responde. Será que vão ter essa vontade política que o coronel está dizendo? Mas essa pergunta eu vou rebater de uma forma, se você permite. Coronel, agora há pouco nós falamos, e eu fui testemunha aqui de situações, coisas que vocês implantaram na gestão, que deu certo para a época, mas tem muitas coisas que população, o número de veículos, enfim, não daria mais certo. E é bem comum, principalmente em época de eleição, candidatos, quando vão à televisão, começam a apresentar projetos como se eles não tivessem nada a ver com a história, como se não tivesse apertado um dia o botão, dando uma canetada e fazendo parte do problema. Se não tem a solução, faz parte do problema, como diria o Felipe Dal uma vez, lá sempre os funcionários. Eu estou lhe perguntando porque é o seguinte, numa hora dessa tem gente assistindo, mas o coronel esteve lá, por que ele não resolveu lá? Não acontece isso, é questão do comportamento, da quantidade de pessoas, da quantidade de automóveis, ou simplesmente lá era a coisa da hora do pega não deu certo. Como é que funciona? A questão, a pessoa às vezes te olha, sim, Walter, o que foi que tu fizeste que deu certo? Pô, é só você olhar a faixa de pedestre. Né? As faixas de pedestre deram certo. Né? A outra, os agentes de trânsito, nós fizemos concurso para agente de trânsito naquela época, nós tínhamos 250 agentes de trânsito na rua, hoje você não tem mais. Né? Então, as sucessivas gestões, ao invés de colocarem também um tijolo nesse muro, resolveram destruir o muro e tentar começar um outro muro. Né? Só que para você fazer isso, você tem que ter investimento, tem que ter vontade política. E isso, infelizmente, não ocorreu. Tanto é que dos problemas que estavam lá na época, eles permanecem. Eu estou falando para você que várias atitudes que nós tomamos foram baseadas em fator técnico. Volto a dizer, a questão do centro de controle de trânsito, a questão da pós-graduação dos agentes de trânsito, os agentes passaram a estudar, a se preparar para o trânsito. Isso foi vontade política na época. Então, o trânsito ele precisa ter investimento perene. Não pode só investir numa época. Todo ano tem que ter investimento. Por quê? Porque todo ano aumenta a frota.
todo ano você tem problemas que fazem com que o trânsito se torne pior. Ou diminuição da frota de transporte público, aí aumenta o número de motos, aumenta o número de modais piratas, né? Aumenta o número de veículos de toda a sorte de transporte de carga. E, muitas das vezes, aquilo que está na lei não é cumprido. Por exemplo, você sabe que tem um horário para você fazer a carga e descarga, né? Isso não é cumprido, não é fiscalizado. Aí você vê, às vezes, muitas das vezes, um caminhão fazendo carga e descarga no horário do rush. O agente de trânsito parece que sumiram os agentes de trânsito. Aqui no Veralves mesmo tem essa situação. Ou seja, e ninguém quer fazer isso à noite. Aí vem um outro fato. Não, por causa da segurança pública, não. Não coloca a culpa nisso. Aí é outra história. Faz o teu papel, né? E cobra para que isso seja feito. Os caras não querem trabalhar de noite por causa do adicional. Também, exatamente. Entendeu? Então, assim, você tem as ferramentas. Volto a dizer, falta a vontade política. Se você tiver vontade política, você faz. Nós fizemos na nossa época, porque tinha vontade política, não é? Então precisa ter vontade política para resolver o problema. Como é, por exemplo, a questão das facções. Não é? Como é que pode um estado desse, como o nosso, onde nós temos 62 municípios, onde Manaus é uma cidade-estado, nós hoje somos o estado com o maior número de homicídios do país. Somente o estado do Amazonas. Somente o estado do Amazonas não conseguiu reduzir o número de homicídios. Por quê? Então tem que se fazer uma discussão. Qual é o problema? É dinheiro? Dinheiro não é. Tem muito dinheiro. É gestão. Coronel, eu moro aqui mesmo na Redondeza, né, ali pela Maceió, e de vez em quando a gente vê um foguetório danado. Falei, dia de santo hoje não. Cara, as facções, né? Meu Deus, cara. Entendeu? E você vê, e isso, nós estamos passando por esse problema. Janeiro de 2017, teve aquele massacre na penitenciária, no qual depois eu fui convocado. Foi ali que eu fui convocado pelo Melo, né? Onde foram mortos 57. Né? Aí depois, 2019, já na gestão do atual governador, mais um massacre. Lembra? Mais de 2019, 55. Né? 15 só no Zumbi e 40 em outros penitenciários. Quer dizer, e isso que é? São as guerras das facções. Então é preciso parar. Vamos convidar aqui o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia Federal. Vamos sentar todo mundo aqui e vamos enfrentar o problema. Não é colocando plaquinha aqui na João Valério e na Rua Pará que você vai acabar com o crime. Eu de formação, sou sociólogo e trabalho no jornalismo, acompanho essas coisas. A minha visão é técnica, é um pouco diferente, porque a coisa, se tivéssemos começado há 20, 30 anos na reeducação das pessoas, não adiantava, porque o cara dizia assim, não, vou fazer concurso, vou chamar mais 2.500 da sociedade policialesca que nós temos hoje. O senhor é um coronel e sabe que não funciona. Você tem razão, né? Você não resolve o problema da violência com a polícia. Não. Você resolve o problema da segurança com educação. Você resolve o problema da segurança com esporte. Você resolve o problema da segurança com inclusão social. Você resolve o problema da segurança com todos os atores participando do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia Federal, e não só apenas o ente. Não é? Então, quando eu vejo aqui, infelizmente, a minha polícia militar colocar placa e dizer que com isso você está seguro, está se mentindo para a população. Aqui é bem aqui, o camarada engatou a bolsa de ferramenta dele e veio roubar os nossos cabos aqui. A minha sobrinha foi assaltada. Sim, eu lembro. Eu vi aqui a do Cordeiro. Quer dizer, não é isso. O que você tem que ter, na verdade, é planejamento, orçamento voltado para a qualificação pessoal, fazer um pool com Secretaria de Turismo, Secretaria de Esporte, Secretaria de Ação Social e fazer inclusão social. Sem isso, o tráfico vai continuar com seus tentáculos aqui e nós vamos continuar enxugando gelo. Tá quase na hora já de acabar. Rapaz, não acredito. E o futebol? Quero saber qual é o time do Coronel, rapaz. Olha, 4 minutos para encerrar. Qual é o time de futebol? Eu sei, o Mito tá me zoando, mas eu vou ter que falar aqui, porque é o time do meu pai, do meu avô, é o Vasco da Gama. Ninguém é perfeito. Aliás, tem um cara que tem uma camisa. Ontem ganhou a primeira vitória. 1-0, rapaz. Mas olha, foi um sufoco. Sofri muito ontem. Temos destaque hoje do nosso jornalismo. Tu lembra que antigamente falava que o torcedor do Botafogo que era sofredor? Mentira, do Vasco. Queria informar para todos que o Flamengo está ganhando por 2-1 nesse momento. Olha aí. É isso aí. Rapaz, estávamos falando de facção, né?
né, coronel? E tem um cara ali com a blusa que geralmente os bandidos estão usando, né? Não vou nem dizer qual é o time, mas parece que é preto e vermelho. Não, mas a gente tem que dar um crédito, porque aquele dirigente do Flamengo, era o Kleber Leite, né? Esse cara ele teve visão empresarial, coisa que, infelizmente, no meu time, o Vasco, aquele conselho de beneméritos... Não, tá falando do Landim, né? Atual. Não, desculpa, o Landim, mas antes teve o Kleber Leite. O Kleber Leite lá. Esses caras, eles revolucionaram o Flamengo. Onde eles colocaram? Ali. Antes por Bandeira de Melo. Bandeira de Melo. Leite é muito... Então, eles passaram pelo Flamengo e fizeram uma mudança no Flamengo, visão empresarial, gestão. No Vasco, infelizmente, tem aquele conselho de benemérito, todo mundo só quer ganhar, vê um valor e já quer vender. Felipe Coutinho, Fagner, Tales, todo mundo vendendo. Nem uma pena, né? Bom, Milton, você primeiro... Eu só quero agradecer o coronel por ter vindo aqui, aceitando o convite para nossa rádio. É um prazerzão. E sempre que o senhor quiser, tiver algum assunto bacana para falar, venha, o espaço é seu. Bom, coronel, tem uma coisa. Na questão da comunicação, do jornalismo aqui, o Milton me chamou aqui para responder pelo setor. E eu tenho dado as dicas para ele tem acatado. Enfim, eu queria deixar aqui o convite para que você seja um articulador técnico nosso, no nosso material, nossas matérias, quando formos fazer. Sempre é importante o contato, a opinião de um especialista, né? E fazer parte desse grupo aqui. Estou fazendo o convite em nome da diretoria. Sim. E um deles aqui presentes, tá? E agradecer a sua presença. Foi gostoso o papo. Foi muito legal, né? E olha que nós não entramos no quesito segurança pública. Rapaz, olha aí, mais um dia de outro programa. Isso é um outro Hoje a gente só falou em trânsito, né? Na verdade. Olha só, uma outra hora do fica um papo tão agradável, né, meu querido? Talvez fique... Fica... Olha, eu só quero te agradecer, Renato, agradecer meu amigo Milton, agradecer os amigos da técnica, muito obrigado. O Foca, Lária, eu não falei da história, mas eu comecei servindo café, viu? No Banco Real, o gerente era o seu Mário Milhome Bessa, e isso foi em 1985. Ele dizia para mim, meu filho, vergonha é roubar e se apropriar do que não é seu. Não é vergonha servir café. Então eu queria dizer para o meu amigo e dizer para todos vocês aqui, que estão os youtubers, muito obrigado pelo carinho aqui da Rádio Cavox. Desculpa, Cavox, né? Aqui na hora do Rush. E dizer que nós, amazonenses, nós cidadãos, esse ano é um ano muito importante, né? Um ano de eleições. E espero que a gente possa votar com convicção, votar em pessoas capacitadas no nosso estado, para a gente mudar isso que está aí. Nosso estado não pode mais ser um estado onde seja referência nacional vergonhosa, negativa na questão dos crimes. Nosso estado não pode mais continuar com essa arrecadação tremenda e nós não produzimos nem mais a farinha, que estamos importando a farinha e o peixe, né? Então a gente precisa votar bem, precisa analisem meus candidatos. Esse é um ano muito importante para nós. E eu aqui, como soldado que sou, quero dizer para vocês que eu quero muito voltar aqui para a gente discutir. Quero aqui aproveitar o espaço e mandar um grande abraço para todos os profissionais de segurança pública que diuturnamente militam e quando eles estão acordados, muitas vezes nós estamos dormindo para fazer a nossa segurança e para defender o nosso patrimônio. Muito obrigado. Tá certo, coronel. Aproveite quando mande no seu ciclo de amizade para os grupos que o senhor participa, o endereço da radiocavoc.com.br. Estamos precisando ser acessados e levar para a sociedade essas informações. Um abraço, amanhã tem mais. Boa noite. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer.